Então, hoje a gente quer conversar um pouco sobre a vida de Simão Pedro. Simão Pedro é uma referência que aparece 150 vezes no Novo Testamento. É muito interessante a gente pensar que, na verdade, o nome desse apóstolo é apenas Simão. E existem dois apóstolos de Jesus chamados Simão. Simão Pedro e Simão o Zelote. Na verdade, Pedro é um epíteto, um apelido, um segundo nome que Jesus deu. Quando ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Cefas, que em aramaico significa calhau, rocha, pedra, que foi traduzido para o grego para Petros, para o latim para Petrus, e hoje a gente tem no português e em várias outras línguas. Assim ficou Simão Pedro. Pedro, o nome que Jesus lhe concedeu. É interessante pensar que existem duas propostas que talvez a gente possa relacionar com o apóstolo. Pedro era cabeça dura. Então, esse significado de calhau, rocha ou pedra pode representar algumas características que nós vamos falar hoje. Mas também representa a firmeza na fé, a abnegação, o sentido dessa pedra angular que no nosso entendimento Simão Pedro viria a se transformar. É interessante que Jesus usa o verbo no futuro, serás. Ele poderia dizer tu és, mas ele diz serás chamado. E ele vai dizer que Pedro era Pedro no momento em que questionado, no momento em que Jesus questiona, que dizem que eu sou, quem sou eu? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. E eu também te digo, tu és, agora no presente, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja no sentido de comunidade, a gente entende, não de uma instituição específica, mas de uma comunidade cristã. Então Pedro, ou Simão Pedro, ela era filho de Jonas, ou João, era casado. Ele era natural de Betsaida, ou também Tiberíades, como é conhecida a cidade hoje, que fica a 16 quilômetros ao sul de Cafarnaum, que é onde Pedro viria a se instalar. Então nós sabemos que ele era um pescador, que dividia esse trabalho com seu irmão André, e também com outros dois apóstolos, Tiago e João, conhecidos como filhos de Zebedeu. E eles viviam uma vida simples, dedicada à faina da pesca, aos deveres da existência, à venda do produto do seu trabalho. Entretanto, chega um momento que é o momento do chamado. Os evangelistas colocam que Pedro teria sido o primeiro discípulo a ser nomeado por Jesus. Apesar de que em João a gente vê lá que André talvez teria sido o primeiro. É que na verdade a gente sabe que eles foram chamados juntos enquanto pescavam, quando Jesus diz, venham após mim e eu vos farei pescadores de almas. Farei com que vocês estendam as suas redes para os homens. Mas, em alguns outros evangelistas, a gente encontra outra história. Em João, a gente vai ver que Pedro quando soube da existência de Jesus, ele buscou encontrá-lo. Lucas conta que Pedro dividiu um problema, já que lhe afligia, franqueou-lhe a entrada à sua casa, que era a situação da doença da sua sogra. Então, tem diferentes informações em 3 diferentes evangelhos. E, na verdade, a gente vai encontrar a história através da mediunidade
esqueci o nome da autora, mas a gente vai encontrar a história de que Simão Pedro era um homem cético, sem sutilezas de comportamento, tinha seus conflitos humanos. E naquela época, possivelmente eles conversavam sobre as coisas que aconteciam, faziam fofoca, como a gente faz hoje. Então, Jesus não era uma novidade num momento específico, possivelmente, dele ir lá chamar e eles simplesmente largarem tudo e irem atrás dele. O que eu quero dizer? Na verdade, eles já sabiam das informações sobre Jesus. Já conversavam sobre um homem extraordinário, um homem diferente, um homem que trazia ideias novas. Se comentava. Inclusive, tem-se que André, irmão de Simão Pedro, teria sido discípulo de João Batista. E João Batista proclamava a vinda do Messias. Então, Amélia Rodrigues, lembrei. Então, Amélia Rodrigues, ela conta isso de que eles conversavam. E Pedro percebia o entusiasmo que considerava ingênuo dos seus amigos pescadores. Ele recusava-se a ir ouvir Jesus. Porém, remoía algo internamente, uma curiosidade, uma ânsia. E num sábado, ele decidiu ir e escutar Jesus. Quando lá estava, chegou uma mulher chorosa, trazia nos braços uma criança cega e disse: Senhor, cura a minha filha e eu te seguirei. Os olhos então da multidão se voltaram para aquela mulher que tinha ousado, tinha se atrevido a interromper a fala de Jesus. Pedro se encontrava logo à frente dela, um pouco distante de Jesus. Ela lá estava trêmula, chorosa. Então Pedro, como é bem característico, pega-lhe a menina dos braços e vai até a primeira fileira e estende a Jesus. E aí Amélia Rodrigues diz que Jesus acercou-se dele e mergulhou nos olhos de Simão com o seu doce olhar, sem uma palavra. Mas Simão escutava no seu íntimo uma voz que lhe dizia: Eu te conheço desde ontem. E Simão, profundamente comovido, desceu de retorno a Cafarnaum. Já não era o mesmo. Até que, poucos dias depois, chega-lhe Jesus e diz: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. E aí eles largam tudo e vão. Então Pedro tinha a referência, conheceu Jesus e, quando o conheceu, estava pronto, só faltava o chamado. Feito o convite por Jesus, ele o seguiu. Então nós vemos esse Jesus com essa autoridade moral, esse fascínio vulgar, que fez com que Simão Pedro seguisse e transformasse em um de seus apóstolos. Nós sabemos que Simão era o cooperador direto, era o interlocutor recorrente. Ele estava na oração do Getsemane, ele estava no Tabor, ele foi responsável pelo jantar da Páscoa, ele estava com Jesus na casa de Jairo, quando Jesus entrou e não permitiu que muitos outros entrassem com ele. Então, ele era um protagonista em vários momentos. Mas nós sabemos também que Simão Pedro era aquele indivíduo racional, prático, concreto. Tinha uma personalidade analítica, queria as razões, as evidências, questionava. E Amélia Rodrigues vai dizer que ele era o representante natural das inquietações gerais. É interessante que, se não fosse por ele, talvez a gente não teria muitos ensinamentos. Foi ele que abordou Jesus e disse: Mestre, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Ele estava inquieto. Se me fazem algum mal, se me ofendem, eu perdoo. Se me fazem de novo, eu perdoo. Quantas vezes? 7 vezes é suficiente?
Quando Jesus contava uma parábola, era ele que questionava. Numa delas, Pedro diz: explica-nos essa parábola. Em outra, ele diz: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Ou seja, ele era esse questionador. E é interessante que normalmente quando alguém de grande conhecimento está falando, um professor, um intelectual, fala alguma coisa, a gente não entende, mas a gente balança a cabeça e fala assim, Ou às vezes a gente pergunta, a pessoa não dá aquela resposta que a gente queria, e aí ela diz, deu para entender? E a gente diz, mas não entendemos. Ele questionava, ele perguntava, e ele estava muitas vezes inquieto. Os problemas materiais, os problemas da vida. Uma vez ele andava às voltas com o problema da cobrança de impostos. Aí Jesus diz, Pedro, vai, lança a rede ao mar, lança o anzol, segura o primeiro peixe que subir, ao abrir-lhe a boca encontrarás uma moeda. Vai e paga por mim e por ti. Então imagino que ele devia incomodar, né? Jesus manda ele ir até o mar, lançar o anzol, podia ser mais fácil. E aí Pedro vai. E tem essas diversas constatações. E ele também constatava várias situações inusitadas. Ele não tinha sutilezas. Quando a mulher hemorrágica toca Jesus e Jesus diz, quem me tocou? O que Pedro diz? Mas Senhora, como assim quem te tocou? Tem uma multidão que nos cerca, nos comprime. Como que eu vou saber quem te tocou? Nós, às vezes, se estivéssemos diante de uma autoridade, tentaríamos achar como assim quem te tocou, vamos ver quem que é. Ele não, tinha essa falta de sutileza. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, e eles retornam, então, pelo mesmo caminho, enxergam vários apóstolos a figueira, é Pedro que diz, Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. É interessante também, tentemos nos colocar naquela situação. Possivelmente os outros apóstolos falaram baixinho, fofocar, a figueira que Jesus amaldiçoou. Todos viram, todos perceberam. Mas ele, como ainda não tinha essa sutileza das questões espirituais, comenta em alto e bom tom. Quando Jesus se aproximava no mar da Galileia sobre as águas, ele faz a constatação, é Jesus que anda sobre as águas. Então ele fazia essas constatações e não segurava a língua na boca, ele falava. E é interessante que ele tinha os seus arrebatamentos. Nesse momento também que Jesus caminha sobre as águas, ele questiona, Senhor, se é tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. E Jesus diz, vem, ele vai. Simão Pedro, também em outro momento, quando os apóstolos estavam pescando, 7 dos apóstolos, Jesus já havia padecido na cruz e ele estava aparecendo para vários indivíduos. Em um desses momentos ele aparece, então, nas margens do mar da Galileia e diz para que os apóstolos lançassem a rede para o outro lado, e daí os apóstolos pegam uma grande quantidade de peixes. E aí João diz para Simão Pedro, Simão, é Jesus. Simão, então, ao ouvir e ver que era Jesus, veste a túnica porque estava nu e lança-se ao mar. E vai ao encontro de Jesus a nado. Não espera que o barco retornasse às margens, ele vai. Quando Jesus tenta lavar os pés de Pedro, como dos demais apóstolos, é Simão Pedro que se recusa e diz que jamais o Senhor lavarás os meus pés. E aí Jesus responde, se tu não te lavar, não tens parte comigo. E aí o que Pedro diz, Senhor, então não lava apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então o que a gente enxerga, e talvez caracteriza muito essa ideia da rocha, da pedra, era esse jeito genuíno, sincero. Ele era humano. E como diz nesse livro que fala sobre a sua vida, utilizando uma frase
uma frase de que ele era humano, demasiadamente humano. Era inquieto, era intempestivo, era um homem simples, severo. Ele era, como diz Emmanuel, um pescador de vida humilde. Era um homem quase iletrado. Era comprometido em obrigações de família, habitava uma aldeola paupérrima e era um seguidor submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, fazendo-se condutor e irmão de toda a comunidade. E cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Então, esse era o apóstolo que a gente tanto conhece, que tinha essa característica única, esse sentimento de veracidade, de ser verdadeiro, de ser genuíno, de ser sincero. É interessante que talvez um dos vícios que Jesus mais combateu foi o da hipocrisia. Tanto que ele chamava alguns indivíduos, como os fariseus, de hipócritas, e dizia que eram túmulos caiados. Por quê? Caiados porque se passava cal em cima dos túmulos para que ficassem branquinhos. Mas o que tem dentro do túmulo? O que tem? Então eram brancos por fora, mas por dentro, como diz Jesus, eram podridão. Pedro era honesto, era verdadeiro, e foi esse o indivíduo que Jesus escolheu para compartilhar, para ser seu interlocutor, para liderar o cristianismo nascente. Pedro, então, tinha várias palavras de fidelidade ao Senhor. Eu trouxe aqui várias, mas o nosso tempo é exímio, em que várias vezes ele diz que jamais o negaria quando Jesus o alerta, que estaria pronto para ir com Jesus à prisão, tanto quanto à morte. Era ele, que dizia então que morreria por Cristo. Inclusive, nós conhecemos bem a história quando ele golpeia o sacerdote, o servo do sacerdote, chamado Malco, e decepa-lhe a orelha direita. Então, Pedro demonstrava essa fidelidade a Jesus. Entretanto, Jesus por várias ou algumas vezes o advertiu. Tanto que diz Jesus: amém te digo que nesta noite, antes de cantar o galo, me negará 3 vezes. Jesus também disse: Simão, Simão, eis que Satanás, ou seja, o adversário, vos requisitou para ajoelhar o trigo. Eu, porém, rogarei por ti para que não cesse a tua fé. E tu, quando se converterdes, apoia os teus irmãos. Mas o que a gente enxerga? A gente vê que Pedro caiu num dos momentos críticos da sua vida, que foi a negação. Conta que após a prisão de Jesus, quando eles estavam no monte orando, chega Judas, oferece-lhe o beijo, prende Jesus. Diz o Evangelho de Mateus que Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, entretanto, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel vai nos contar que o fracasso naquele momento do amoroso pescador, porque logo ele negaria Cristo 3 vezes, reside na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se na vizinhança da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios.
que é o que aconteceu com Pedro. Seguiu de longe, ficou no pátio, assentou-se ali entre os criados para ver o fim. Então, essa é a história de Simão até o momento da negação. E é o momento em que ele, se dando conta, caindo em si, ele chora amargamente, contam os evangelistas. E é aí que ele começa a sua transformação para se tornar o líder da instituição cristã nascente, para formar a Casa do Caminho. Ele se encontraria ainda com Jesus em espírito, quando Jesus aparecia. Num desses momentos é famoso quando Jesus questiona Simão, filho de João ou de Jonas, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta, se Pedro o amava. Mas para encerrarmos, a gente quer trazer um momento que talvez muito nos toca, que é e se encontra no Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João subiam ao templo de volta para a oração, na hora da oração, e naquele templo que eles estavam adentrando havia um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual era colocado diariamente junto à porta do templo. E esse indivíduo, então, ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola, possivelmente estendeu as mãos. Fitando juntamente com João, disse Pedro, olha para nós. Então ele diz, olha para nós. Possivelmente esse mendigo estava com os olhos encravados no chão, não se dignificava a estender o olhar para cima. E Pedro faz esse movimento, olha para nós. Esse movimento, essa fala, que é tão oportuna nos dias de hoje, em que a gente se olha, em que a gente demanda o olhar do outro, já que a gente não pode se abraçar, a gente se sustenta muito com os olhos, com o olhar nos olhos dos outros. Isso faz nos lembrar também muitas vezes quando algum pedinte nos pede algo e a gente diz não tenho, sendo que a nossa carteira tem. A gente mente, como se precisasse. Não quer dizer que a gente tenha que dar, não é isso. Mas por que a gente tem que mentir? A resposta é simples, é para se livrar. Então a gente diz não tem, sem nem olhar para o indivíduo e segue a nossa vida. Ou se a gente carrega um pouco de culpa, a gente dá logo um trocadinho, uma moeda, para fazer a nossa parte. E assim está feito, né? Ele não nos incomoda, também a gente se livrou. Mas será que a gente oferece aquilo que o indivíduo é, um ser humano como nós? Será que a gente oferece um olhar, uma palavra, um pouco de honestidade, um pouco de irmandade? É interessante que quando a gente está com uma autoridade, a gente gosta de ficar lá junto, a gente abraça, a gente tira foto, aquela autoridade bonita de terno, né? Ou alguém que é bem quisto na sociedade, mas um mendigo, a gente se agacha para conversar com ele, ou a gente tem vergonha que alguém nos veja. Não estamos dizendo aqui o que devemos ou não fazer, mas apenas refletindo quando Pedro diz para ele, olha para nós, se dignifica porque tu é meu irmão, é isso que ele dizia. Pode olhar para mim olho no olho, nós somos irmãos. E ele então observa Pedro, esperando, Pedro e João, né, que estavam juntos, esperando receber algo. E aí Pedro vai dizer aquelas palavras inesquecíveis, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E segurando pela mão, levantou,
Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E essas palavras a gente deveria meditar. E o que as pessoas estão esperando de nós? Quantos coxos, quantos paralíticos, não do corpo, mas do espírito, esperando que a gente dê algo de nós. E às vezes a gente acha que o dar é o material. É também em muitos casos, certamente. Mas essa frase nos conclama a dar tudo o que nós temos. É claro que o que eu tenho para dar pode ser diferente do que o outro tem para dar. O sentimento que eu tenho pode ser diferente, pode ser maior, pode ser menor num aspecto, pode ser maior ou menor no outro. Mas será que esse convite não é para que eu ofereça tudo o que eu tenho, que eu me entregue, que eu me coloque? O nosso pensamento tem andado distante. E a gente fala com as pessoas pensando no aqui e no acolá. A gente não se coloca presente, a gente não olha nos olhos e a vida vai passando adiante. E aí nós nos encontramos assim, perdidos, fragmentados, cacos espalhados pelo chão. E aí não entendemos por que nós não somos felizes. Então, Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E esse rapaz coxo é inundado pela alegria, salta, põe-se de pé e segue a vida. Veja que antes, e de novo o ensinamento, Pedro segurou ele pela mão direita e o levantou. Quantos estão esperando uma mão amiga, um puxão, para se levantar, para colocar pés e tornozelos firmes no chão, para retornarem à vida, para saltitarem e para louvarem a Deus? Então, talvez esse é o ensinamento, essa é a proposta. A gente queria trazer um pouco da vida de Simão, essa vida tão distinta, tão diferente, tão invulgar, mas que se transformou. Ele não foi nenhum privilegiado, ele errou. E errou muito, como todos nós erramos, tropeçamos, caímos. Mas como disse Emmanuel, toda vez que ele errou, ele buscou se corrigir. E ele seguiu adiante. Ele não parou. Ele continuou desempenhando as obrigações que lhe eram atribuídas. Palavra de Emmanuel. E ele se transformou para poder ser um dos mensageiros de Jesus, para levantar aqueles que estavam caídos, para oferecer tudo o que ele tinha para dar. Então, com o nosso tempo estourando, nós convidamos a todos para que reflitamos nessa história, nessas palavras, e possamos estar em paz, possamos seguir nas nossas preces, no nosso lar, alegres, contentes, possamos nos vincular à espiritualidade amiga, possamos estar em paz. Que Deus nos abençoe, que assim seja.